Galera, espero que vocês estejam bem. Saudades de nossas aulas presenciais. Só queria dizer que fique em casa e, se for sair, use máscara, né? Vamos dar continuidade aqui ao nosso temático. Na aula passada a gente falou sobre ebulição de líquidos puros e pressão máxima de vapor. Hoje a gente vai falar no geral das propriedades coligativas, né? Que são propriedades observadas em solução quando comparado com um solvente puro, que depende apenas do número de partículas do soluto na solução. Quanto maior o número dessas partículas, mais acentuado vai ser esse efeito. Então, nós temos aqui o comportamento do solvente puro é 1. Quando se adiciona o soluto nesse solvente, soluto não volátil, nós vamos ter uma características diferentes do início, né, do inicial, solvente puro. Então, essas propriedades são tonoscopia ou tonometria, crioscopia ou criometria, ebulioscopia ou ebuliometria, osmocopia ou osmometria. Todas elas estão diretamente relacionadas com soluções, né? Quando se adiciona uma substância que possa dissolver-se noutra, nós vamos ter uma solução. Por que isso acontece, professor? As propriedades elas são alteradas porque nós vamos ter, vou dizer, como é que eu posso dizer, um atrapalhamento, né, das interações entre as moléculas do solvente. Então, aí a gente vai ter os chamados efeitos coligativos. Quais são esses efeitos? Tonoscopia. O que é a tonoscopia? Estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente que é provocada pela adição de soluto não volátil. Aqui eu tenho um exemplo onde nós vamos ter a comparação da água pura e a água com glicose e sacarose. Percebam a pressão de vapor, 4,2 para água pura e a pressão de vapor para água com glicose e sacarose. Saiu de 4, foi para 2. Ou seja, a pressão de vapor ela vai diminuir. Consequentemente, o líquido ele vai ser menos volátil do que a solução. Portanto, nós temos aí o efeito chamado de tonoscópico ou tonométrico, né? É a tonoscopia, que é o estudo dessa diminuição da pressão máxima de vapor. Ebulioscopia. A ebulioscopia ela vai ser o estudo da elevação da temperatura de ebulição de um solvente provocada pela adição a esse solvente de um soluto não volátil. Então, observe que a temperatura inicial de fervura da água, de ebulição da água pura, ela vai ser menor do que a temperatura da água com glicose. Então, com a adição desse soluto, nós vamos ter um aumento na temperatura de ebulição. E esse é chamado de efeito ebulioscópico. Comparando aí as duas substâncias, né, os dois sistemas, eu posso dizer que o solvente puro ele tem temperatura de ebulição menor do que o solvente em solução. Efeito criométrico, crioscopia, estudo da diminuição de temperatura de congelamento de um solvente provocada pela adição a esse solvente de um soluto não volátil. Observe, na primeira situação, nós temos a água pura e a segunda situação, água com glicose. Na primeira situação, a temperatura de congelamento ela vai ser maior do que a temperatura de congelamento da solução. Esse é chamado de efeito criométrico. Crioscopia, portanto, é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente pela adição provocada pela adição deste solvente de um soluto não volátil. Próximo,
que a gente vai falar é sobre a osmose e pressão osmótica. Antes disso, é necessário que a gente introduza aqui o que seria uma membrana semipermeável. Alguns materiais eles têm propriedade de deixar passar apenas as moléculas do solvente, mas eles não permitem a passagem, a passagem das partículas do soluto, né? A esse material a gente dá o nome de membrana semipermeável. Essas membranas existem, por exemplo, nas células. Então, aqui no meio desse esquema, nós vamos ter uma membrana semipermeável. Uma solução de um lado, um solvente, né? Outra solução do outro lado com o mesmo solvente. E no meio, de novo, a membrana semipermeável. O fenômeno de passagem do solvente de um meio mais diluído para um meio mais concentrado por meio dessa membrana é chamado de osmose. Então, observem que antes nós tínhamos solução diluída, vou mudar a cor aqui, vou colocar aqui um preto. Vai, pincel, colabora. Aqui nós vamos ter mais diluído e aqui mais concentrados, que a gente já estudou lá quando a gente falou de solução. Então, o solvente ele vai tender a passar do lado mais diluído para o mais concentrado. Então, o volume aqui ele vai aumentar do lado mais diluído e o volume vai aumentar do lado menos diluído, mais concentrado, até que as concentrações elas estejam em equilíbrio, elas fiquem iguais. Então, esse é o chamado fenômeno de osmose. A pressão osmótica ela vai ser uma força externa aplicada para que não haja passagem de solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, né? Isso aqui, então, é chamado de pressão osmótica. Você vai ter a definição, bonitinho, né? Essa pressão, ela deve ser exercida por alguma força externa. Então, nesse exemplo, né, o solvente ele não vai passar para o outro lado, do lado menos concentrado para o mais concentrado, porque do lado direito, que a gente está vendo aqui mais escuro, né, mais vermelho, tem uma pressão externa. Pressão externa que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar a diluição por meio de uma membrana semipermeável é chamada de pressão osmótica, né? E tem como símbolo esse pizinho aqui. Acontece o seguinte, olha, se nós tivermos uma pressão externa maior do que a necessária, nós vamos ter um efeito inverso. Então, o solvente vai passar do lado mais concentrado para o menos concentrado. Esse fenômeno a gente chama de osmose reversa. Então, essa osmose reversa ela é aplicada em regiões onde há escassez de água, né? Por exemplo, em locais como Dubai, e ao tratamento, né, da água do mar, por exemplo, para abastecer as cidades. Então, vai tirar a água do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, esse fenômeno é chamado de osmose reversa. Classificação de soluções, comparando-se aí duas soluções à mesma temperatura com pressões osmóticas, pressão de A, pressão de B. Dizemos que a solução é hipertônica a B quando a pressão osmótica de A for maior do que a pressão osmótica de B. A solução é isotônica quando as duas pressões forem iguais e hipotônica em relação a B quando a pressão de A for menor do que a pressão de B. Duas soluções isotônicas são também denominadas soluções isosmóticas ou soluções de igual tonicidade. Aqui eu vou ter exemplos de solução hipertônica, né? Nas moléculas aqui
do nosso sangue, a hemoglobina. Se nós tivermos uma solução hipertônica, o meio externo ele vai estar mais concentrado que o meio interno da célula. Então, o que vai acontecer? As moléculas de água elas tenderão a ir para o meio externo. Então, a célula vai diminuir de tamanho, ela vai murchar. Na isotônica, a célula não muda de tamanho, não haverá passagem. E na hipotônica, o meio externo ele está menos concentrado que o meio interno. Então, o que vai acontecer? A água ela vai adentrar na célula. E aí nós vamos ter um aumento do tamanho dessa hemoglobina. Exemplos aqui de aplicações das propriedades coligativas, né? Sal no gelo de isopor para gelar bebidas mais rápido. As sorveterias também utilizam soluções onde se aplica um pouco de sal moura para congelar o sorvete e dentro lá abaixo das formas do sorvete não congela. Cozimento de alimento com água com sal vai demorar mais para ferver. O aumento da temperatura de ebulição da água também vai aumentar. Então, água com sal ajuda aí no cozimento de alimentos, porque a temperatura vai ser elevada, vai ser maior. Outros dois exemplos aqui, quando trata de pressão de osmose, sal na carne. O sal faz com que a água do interior das células saiam, impossibilitando a proliferação de micro-organismos. Antigamente utilizavam-se essa técnica aí para conservar alimentos, né, quando não tinham geladeiras. E o sal faz com que a água do interior das células saia e os vegetais murcham. Você faz uma salada, por exemplo, você vai perceber esse fenômeno. Ou também, quando você vai fazer batata frita, você coloca sal na batata, espera-se algum tempo e do nada, entre aspas, né, você vai perceber um aumento da água no meio externo, que a água da batata ela vai tender a sair. Então, galerinha, a nossa aula é essa. Vocês devem fazer os exercícios e ler o material que eu vou colocar depois. Obrigado, tenham um bom dia.